uma mudança muito importante nessa evolução, né, do mercado, acho que de gestão mesmo de empresas, Brian. E na computação a gente viu muito claro. Bem, a gente está passando pelo mundo de AI agora, né? Inteligência artificial, bombando, todo mundo falando sobre isso. Mas antes disso, teve a parte de aprendizado de máquina, que é onde eu fiz meu mestrado, por sinal. E antes disso, a gente sempre gerou muitos dados. Toda empresa gera muitos dados. Se você tem um balanço, você gera dados. Se você tem um DRS, você faz venda, você tem dados. A questão é que os dados nunca foram insumo necessário para uma tomada de decisão. Ou nunca pareceram isso. Em computação isso é muito claro ainda, tá? Mais claro ainda. Os desenvolvedores desenvolviam códigos para resolver problemas. Uhum. E eles nunca pensavam em salvar os dados para analisar futuramente isso, porque eles resolviam o problema. A gente quer resolver o problema, a gente não quer salvar os dados, né? Para armazenar e fazer análise. A partir do momento que a gente começou a chegar numa saturação de resolução de problemas, a gente falou, tá bom, mas a gente tem que aprender o que a gente fez, né? Como é que a gente aprende o que a gente fez e como é que a gente consegue projetar o futuro disso? Então, os dados começaram a ficar mais importantes. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Dealmaking Podcast. Aqui é aquele espaço aberto onde a gente busca integrar muitas competências para que sejam construídos, para que sejam nutridos grandes negócios. E hoje, especificamente, eu trago um convidado muito especial. Além de ser um grande amigo, um cara super especializado em dados, com uma origem muito forte na área técnica, mas que gradativamente foi ampliando a consciência para várias outras facetas do mundo dos negócios. Hoje, ele é um dos maiores especialistas que eu conheço em growth. E eu queria dar boas-vindas ao Thiago Barra, meu grande amigo. Por favor, fique à vontade aqui hoje para a gente ter aqueles papos que a gente sempre tem, super amplos, falando de negócios. Pode se apresentar, contar um pouquinho mais da tua trajetória e conta para nós também o que é growth, afinal de contas. Maravilha, obrigado, Brian. Obrigado a todo mundo que está assistindo aí. Bem, é um prazer primeiro estar nesse papo aqui, porque a gente está trazendo das nossas conversas do dia a dia o que a gente fala, né? Então, acho que vale a pena a gente gravar isso para ficar mais pessoas vendo e poderem se identificar. Então, falando um pouco de mim primeiro, né? Como me apresentaste muito bem, obrigado. Foi muito querido falando desse tipo de coisa. Mas eu comecei na minha carreira, sempre foi muito quantitativa. Então, eu trabalhei muito com área de dados, matemática, né? Cientista da computação, elétrica e tudo isso. E a partir do momento que eu comecei a entrar na área executiva, eu comecei a sentir necessidade de ficar mais perto da área de negócios. Falei, cara, como é que eu faço isso? Como é que eu fico mais perto? Como é que eu causo mais impacto? Na hora de causar mais impacto, eu falei, tem algumas alavancas para fazer isso, né? Então, eu fui começando a me especializar em onde os meus modelos matemáticos e de dados fazem impacto e como é que eu consigo entrar mais nas áreas de negócio para poder causar esse impacto maior. Acabei caindo em growth por conta desse motivo. Então, eu comecei a trabalhar de growth muito mais na época da RAP, que eu fui diretor de marketing da RAP. Antes disso, eu estava na 99 como diretor de dados e CRM. Então, nessas duas empresas que cresceram muito, viraram unicórnios, toda aquela história, né, que a gente conhece, 1 bilhão de valuation, tudo isso, eu desempenhei um papel muito próximo de dados e crescimento. E para mim, o que é crescimento hoje em dia? Quando a gente olha uma empresa, é difícil tu pensar de qual é a pessoa que vai olhar para a estratégia de crescimento no geral da empresa. A gente, às vezes, coloca isso no colo do CEO. Só que o CEO está olhando para outra coisa. O CEO, às vezes, dependendo do momento da empresa, ele está olhando para uma rodada de investimento, ele está olhando para a visão de produto a longo prazo. Mas quem é que vai fazer a execução e o planejamento desse crescimento ao longo do tempo? Então, acho que growth é muito disso. Como é que a gente olha as alavancas de crescimento para uma empresa crescer de um ponto A para o ponto B e quais são os canais de distribuição que a gente faz isso acontecer? Então, para mim, é um pouco disso. E como é que isso se desemboca na empresa, né, Brian? Porque, às vezes, também falar sobre isso é muito clichê. Então, tem uma teoria para fazer isso. Mas como é que a gente vai executar isso? A empresa inteira tem que pensar assim. É até meio incômodo, na verdade, né? As pessoas têm que se sentir incomodadas de não estarem batendo uma meta, não estar chegando em um ponto específico da empresa. Então, a gente definiu um plano de crescimento e a empresa tem que executar e a gente vai acompanhando isso. É uma coisa que eu adoro nas nossas conversas, desde as primeiras, e que eu sinto que tem uma identidade muito parecida com a sua empresa Digital Forest, né? Quando você coloca de semear, nutrir, colher resultados e acompanhar os resultados, né? Alguém que tem essa noção ampla, holística do growth, né? Do crescimento da empresa, que também passa por marketing, também passa por vendas.
Por que você deu esse nome? Digital Forest, qual foi a intenção na medida em que você parte de uma área super técnica e vem para uma área mais ampla? Como é que foi isso? Por que esse nome? O que você pretende? Qual que é a sua missão que você se dá? Essa história é muito boa, assim. Primeiro, muito boa para mim, pelo menos, né? Porque eu sou de Belém do Pará, então eu sou do norte do Brasil. E eu sempre acreditei, quando a gente teve né, a gente começa a olhar para o que aconteceu com a Amazônia Norte, ou seja, a gente sempre tenta pensar no desmatamento, a gente vai ter que desmatar mais para fazer mais espaço, para poder plantar mais normal, né? Mas eu acredito que não precisa ser sempre assim. Então a gente consegue gerar florestas digitais. O que eu quero dizer com isso, tá? Quero dizer que a gente consegue desenvolver outras habilidades em pessoas que vivem no meio da floresta, ou seja, vivem ali na região norte, não necessariamente ribeirinhos, nada disso, mas pessoas realmente estão, por exemplo, Belém, Manaus, Macapá, que são pessoas que trabalham com tecnologia, que podem investir em tecnologia e não somente em bioeconomia, né? Então, a primeira motivação minha foi, eu quero botar o nome da marca da empresa, algo que me referenciasse ao norte do Brasil, que tem a parte de floresta. Pegando carona nisso, eu acho que a nossa missão como empresa, né, como Digital Forest ali, é desenvolver habilidade nas empresas. Então, eu gosto de semear e para virar árvores mesmo de crescimento ao longo da empresa. Então, minha ideia não é chegar lá e transpor uma samalmeira para uma empresa, né? E sim criar toda uma técnica de desenvolvimento de habilidades e estratégias na empresa para que ela possa criar suas próprias florestas, seus ecossistemas. Não, muito legal. E eu lembro que numa das primeiras conversas que a gente teve, e é encantador ouvir esse termo, por exemplo, growth. Growth, para mim, o primeiro instinto foi traduzir a palavra e falar, bom, ele é um especialista em crescimento. Mas, de novo, crescimento, uma coisa subjetiva, porque tem tantas coisas relacionadas ao crescimento. Agora, a primeira conversa que a gente teve, você pautou logo de início a conversa perguntando de dados, o que eu tinha de dados. E você sabe que a gente já evoluiu bastante as nossas conversas, que muitos empresários da geração X como eu não têm dados ali para começar um trabalho de análise e planejamento preciso como você gosta e promove bastante. Eu queria que você respondesse aqui para a nossa audiência. Ok, tem uma empresa, não tenho dados. Tenho salvação, Thiago? Bem, tu sempre vai ter dados. É isso que é... E aí é uma mudança muito importante nessa evolução, né, do mercado, acho que de gestão mesmo de empresas, Brian. E na computação a gente viu muito claro. Bem, a gente está passando pelo mundo de AI agora, né? Inteligência artificial, bombando, todo mundo falando sobre isso. Mas antes disso, teve a parte de aprendizado de máquina, que é onde eu fiz meu mestrado, por sinal. E antes disso, a gente sempre gerou muitos dados. Toda empresa gera muitos dados. Se você tem um balanço, você gera dados. Se você tem um DRS, você faz venda, você tem dados. A questão é que os dados nunca foram insumo necessário para uma tomada de decisão. Ou nunca pareceram isso. Em computação isso é muito claro ainda, tá? Mais claro ainda. Os desenvolvedores desenvolviam códigos para resolver problemas. Uhum. E eles nunca pensavam em salvar os dados para analisar futuramente isso, porque eles resolviam o problema. A gente quer resolver o problema, a gente não quer salvar os dados, né, para armazenar e fazer análise. A partir do momento que a gente começou a chegar numa saturação de resolução de problemas, a gente falou, tá bom, mas a gente tem que aprender o que a gente fez, né? Como é que a gente aprende o que a gente fez e como é que a gente consegue projetar o futuro disso? Então, os dados começaram a ficar mais importantes. E aí a Wired, em 2014, publicou uma capa de uma revista que virou... Todo mundo fala sobre isso, que é o dado novo petróleo, todo mundo falou sobre isso, e ficou vários anos falando sobre isso, porque realmente é isso. Quando a gente olha para dentro de casa e consegue analisar os nossos dados, é muito mais interessante e lucrativo, né? Corta isso daqui que eu estou falando e vejam o que está acontecendo com as AIs, por exemplo. As melhores AIs hoje são as que estão dentro das empresas com os dados das empresas, porque a gente sabe como as coisas funcionam. Não são as gerais, né, que está muito mais especializado. Então, quando a gente olha para os dados, é exatamente isso que acontece. Quando a gente vai olhar para os dados da empresa especificamente, e quando a gente olha para uma pessoa, como tu falaste, né, que não tem dados, o que eu sugeriria é assim, olhe para dentro de casa primeiro. Vamos começar a mapear os dados que você já tem e começar a dar outro olhar para os dados que você já tem. Como é que a gente olha um dado de operação, um dado de vendas, um dado de logística, um dado de financeiros? Como é que a gente consegue olhar do outro lado? Dá um exemplo muito característico, que é a tua área, por exemplo, que é de finanças. A área de finanças, olha, muito DRE, balanço, o que seja. Na 99, na nossa época, quando eu estava lá trabalhando, eu conversava muito com o diretor de FP&A, e ele foi interessante porque a gente foi desenvolvendo uma conversa, e ele foi falando mais, qual é a LTV do nosso
motorista, do nosso passageiro. Qual é o churn? E isso não estava na agenda de uma pessoa de finanças. Mas traduza, por favor. LTV. Olha lá, LTV e churn. Vamos lá. Então vamos lá. LTV é o lifetime value de um cliente. O que isso quer dizer? É quanto o cliente vale ao longo do tempo que está com você. Quanto ele deixa de resultado durante um período de Quanto tempo. ele deixa de resultado numa expressão bem financista, assim, né? Quando ele deixa de resultado, mas quanto é que ele deixa de receita ou gera de valor para você, né? Dentro da sua empresa. E o churn é quando alguém para de usar o seu serviço ou produto de alguma forma, né? Então, empresas que têm contratos fechados é mais fácil calcular isso, né? Porque a pessoa não renova o contrato, ela deu churn. Na empresa que não tem isso, como é o caso de varejo, é apenas parar de comprar e você tem que analisar uma janela de parada de compra nesse caso. Mas é isso, as pessoas começam a evoluir e aí começam a entrar em mais conversas com nível mais alto, para entender o que é um LTV para uma pessoa de financeiro, como é que é um CFO, né, o Chief Financial Officer da empresa. Começa a analisar um resultado e olha, tá bom, qual é o cohort dessa empresa, né? Como é que está esse cohort? Como é que está essa safra de contratação de um produto específico? Se essas pessoas continuam comprando, se as pessoas param de comprar, o que a gente está fazendo para analisar isso? Então, o meu time, na época da 99, de dados, era o time que fornecia insights sobre esse tipo de informação para as empresas. Então, acho que é olhar para dentro de casa, como é que te entrega um framework, né? Ou pelo menos uma metodologia para olhar esses dados de uma forma que tu consiga entregar isso para o executivo, para o CEO. Uma coisa que eu lembro numa das primeiras conversas que a gente teve, quando você me pediu umas informações básicas, que eram as seguintes. Primeiro, quem comprou de você nos últimos anos, quanto comprou recorrente ou comprou uma vez só, eram informações muito básicas, né? Imagino que com informações básicas assim, a gente já consegue avaliar, né? Bastante. Quanto que é o LTV de cada um, como é que foi o churn, outros indicadores também. E aí você me levou a pensar também sobre canais de vendas. E saber também o seguinte, ó, você tem o aquário, que você pode pescar com um peixinho vivo, você vai vender mais para os clientes que estão na casa, tem a piscina, que é um pouco maior, mas está ali dentro da tua propriedade, que são os ex-clientes, e tem o mar aberto. Como é que você vê isso hoje? Uma boa forma de começar a pensar é levantar o que já tem e começar pelos clientes que você já tem dentro de casa, para ver como que você pode explorar isso. Como é que é, Thiago? Essa alusão é muito boa, assim, né? Pra gente pensar de aquário, né? Piscina e mar que tu falaste. Mas algo bem interessante, né, Brian? Porque quem tá na tua piscina já esteve no mar. Então, tem uma parte que, assim, você está olhando para sua piscina, mas essa piscina tem características que estão no mar. Então, na real, não é só tu vender para os teus clientes aqui, é tu procurares no teu mar pessoas que parecem com teus clientes que já tem hoje. O que é algo que não é tão trivial, é engraçado isso. Porque quando a gente fala com alguns executivos sobre crescimento, as pessoas querem fazer o seu produto ser conhecido para pessoas que não gostam, não conhecem o produto. Na verdade, você tem que vender para pessoas que são mais parecidas com clientes fiéis de vocês. Para que você consiga ganhar maior LTV, consiga mais tração. Na hora que você vende para alguém que é parecido com seus clientes, você reduz o tempo de venda. É mais fácil vender para quem parece com seus clientes, né? E por outro lado, é mais fácil porque aumenta o lifetime value, né? Aumenta o tempo o valor que o seu cliente gera ao longo do tempo. Porque eles vão dar menos churn, que foi o que a gente falou antes. Então, se está muito casada a proposta de valor da sua empresa, né, do seu produto com esse cliente, isso só vai aumentar o resultado, né? Então, quando a gente fala de aquário, piscina e marketing, essa alusão que tu fizeste, eu acho muito bom porque a gente consegue implementar isso de uma forma muito pragmática. Então, a gente olha o nosso aquário, como é que são as características principais desse nosso público? A, B e C. Tá bom, então eu vou olhar na piscina e vou olhar no mar como é que eu consigo chegar. Claro que cada canal, cada característica tem um canal específico, né? A gente não vai buscar pessoas, baby boomers, no TikTok, né? Porque provavelmente não devem estar lá, não devem comprar lá. Mas a gente pode achar em outros canais, que é físico, Facebook, né? Ou que tipo de canais a gente tem que ir atrás dessas pessoas. Indicação, eventos. Então tem vários tipos. A gente tem um livro que fala sobre canais de tração que chama Traction, né? Que mapeia 19 canais de tração. Se você não estiver olhando para esses 19 canais de tração de alguma forma, ou não tem pelo menos uma estratégia interessante para 2 deles, você está deixando dinheiro na mesa, com certeza. Então, mas aí a gente vê também que hoje, no mundo, tudo é distração. Desde você estar lá no Instagram, dando uma olhada no que está acontecendo e já dispersar as ideias, até abrir sua caixa de e-mail e ter 500 e-mails, sendo 300 spams e assuntos aleatórios que te levam atenção para outro lugar. Hoje, um dos pontos super
complexos é um empresário, principalmente, ou um CEO de uma empresa, manter o foco falando o seguinte, olha, eu já sei, independente do que está acontecendo aos arredores, eu tenho aquela meta e eu vou entregar naquele nichozinho ali. Só que a gente sabe que, ao mesmo tempo, os negócios estão mudando dinamicamente e o cliente excelente pode estar do lado de fora no mar aberto. Quanto que uma iniciativa dessa de ir a mercado para fora pode distrair o foco principal da empresa? Isso é um ponto que você tem sentido dor aí ao contratarem a Digital Forest, a tua assessoria, a tua mentoria mesmo, para que você possa ir pescar no mar aberto em detrimento de possivelmente perder o foco no essencial ali da empresa? Eu acho que a dificuldade, Brian, aqui é muito mais ter um foco. E menos do que perder foco, tá? Então, eu acho que hoje, pelo menos acho, o que tem passado nas empresas com assessoria nossa, Digital Force, ou até mentoria, como tu falaste, é decidir o foco. E aí, para mim, é bem pragmatismo de beber no método científico lá de Descartes, tudo bem lá atrás, né? Então, como é que a gente define uma hipótese, como é que a gente define experimento, como é que a gente roda isso? O que acontece hoje em dia, lógico, numa sociedade, né, super ansiosa como a gente está hoje, de não ter tempo para executar algumas coisas. Então, assim, se a gente tem uma hipótese e a gente não consegue confirmar ou refutar ela, para mim, o experimento não acabou ainda. O que a gente tem que fazer para isso, né? Então, quando a gente fala de foco, para mim, eu tenho que definir primeiro qual é o foco da empresa e aí seguir e esperar e fazer um cenário, né? Os futuristas gostam de falar isso e eu concordo. Quais são os cenários futuros daquilo ali? Que são as tuas hipóteses que vai acontecer. Então, se você não consegue se ater aos seus experimentos, você não vai conseguir nem manter o foco em nada que você faz na sua vida, porque você vai ter que ficar toda hora chaveando. E não interessa se o mundo está mudando, porque o que interessa é a sua empresa, dado o mundo que está acontecendo. Então, se você entende que a sua empresa tem que focar em um canal específico, você tem que terminar os experimentos naquele canal e falar assim, isso aqui não é para mim, vamos para outro. Logicamente que eu sei que isso envolve investimento em budget, né, orçamento em marketing, operações, tudo isso. A questão é como é que a gente erra pequeno e acerta, né? Porque isso é uma coisa que a gente tem que pegar das startups. Eu tenho um tempo trabalhando com startups. Como é que a gente olha isso aqui e joga uma empresa que não é uma startup, é maior? Como é que eu erro pequeno, faço esse negócio acontecer e como é que eu escalo? Em empresas muito grandes, a gente fala de POC, né? Prova de conceito, tudo isso. Mas mesmo as provas de conceito para empresas grandes, elas são muito grandes. As POCs, eu dei consultoria para 2 empresas globais ultimamente, e quando eu falava em experimento, o pessoal falava, tá, a gente vai fazer um projeto. Eu falei, não precisa de projeto, pessoal. Uma coisa menor, a gente vai testar uma coisa pequena e ver se vai dar certo. Então, logo eu penso num super projeto, tem que alinhar com várias áreas. Não, vamos testar um negócio menor. Então, para mim, eu acho que é mais... Como é que a gente tem em Growth, a gente chama de métrica norte, né? Em inglês chama North Star Metric. Como é que a gente pega a métrica principal e se atém ali e vê o que vai acontecer nos próximos meses? Eu acho que isso é o mais difícil do que só perder o foco. A definir um. Uma coisa que me surpreendeu desde o começo das nossas conversas é que, ao conversar com alguém ultra técnico e com muitos números na cabeça, eu imaginava também como engenheiro que quando você me perguntasse qual era o meu foco, eu falaria, olha, é vender para aquela região ali um volume X e o que eu tenho que fazer para vender aquele volume X. E no fundo você me trouxe algumas perguntas que mas espera aí. Qual é a dor que determinado segmento da população tem? Qual é esse segmento da população? Qual é a solução que você tem para vender para eles e onde eles estão? Para que eu possa mapear isso aí. E aí, a matemática voltou um pouco para o lado humano da coisa, que é você entender dor de ser humano, ver qual é o quão aguda essa dor é, para você conseguir tentar pegar aquela pessoa nas campanhas e tudo mais, exatamente no canal e no momento em que ela percebe aquela dor. Como é que foi para você perceber que toda essa parte de data analytics, de análise de dados, tem uma relação muito íntima com o lado humano da coisa? Como é que o humano conversa com esse lado da matemática aí que você trabalha tanto? Pô, eu adoro responder esse tipo de pergunta, Brian, que para mim foi uma mudança muito importante na minha carreira, tá? Em visão de negócio também. Então, na verdade, eu mudaria um pouco a tua pergunta para como data analytics não é suficiente para entender o comportamento humano. E é verdade isso, tá? Então, eu lembro, e essa mudança aconteceu na Rappi, quando eu estava trabalhando lá. Quando eu migrei da área de dados, puramente dados, né, matemática e tal, para a de marketing, growth, que eu entrei na Rappi, eu comecei a ter uma visão muito viesada de, cara, branding eu não consigo medir.
Então, para mim, isso cara, eu não vou botar dinheiro em branding porque eu não sei medir isso. Eventos eu não consigo medir. Então, cada vez que eu via uma alavanca que eu não conseguia medir, eu tirava orçamento. Falei, cara, não sei medir, não tenho como fazer esse negócio. E depois, ao longo do tempo, eu fui aprendendo, tanto com o mercado quanto com o meu próprio time na época, sobre branding, todas essas coisas, e eu vi que realmente são alavancas que são mais de longo prazo, tá? E você tem realmente o mais legal, o mais importante é tu conhecer o comportamento humano, porque não importa se tua campanha está bem setada no Meta Ads, está bem setada no Google Ads, está bem setada num evento. Não importa isso, na verdade. Importa qual o problema que você está resolvendo. E aí eu comecei a beber de outras fontes, foi o que a gente falou até antes do nosso podcast aqui, né? A gente foi falando de produto, como é que tu constrói um bom produto, como é que tu constrói uma boa campanha de marketing, como é que tu entende a psicologia do cliente. E não é questão de hackear e fazer o cliente comprar mais. É realmente se ele tem aquela dor. Porque se não tiver aquela dor, aquele produto não precisa existir. A minha cabeça é essa. Se não tiver aquela dor, cara, esse produto não deveria existir, né? Então, como é que a gente começou a olhar? E aí, eu fiz uma mudança muito emblemática na minha carreira sobre olhar coisas que não são tão tangíveis, mas que ajudam para mim o meu Data Analytics. Tem um caso muito interessante, se eu não me engano, foi a Coca-Cola que fez isso. Há um tempo, eu acho que ela desligou uma campanha de branding por muito tempo. E os resultados continuaram o mesmo. Então a pessoa fala, então quer dizer que a gente não precisa... Quer dizer, desculpa, campanha de performance e o resultado continuou o mesmo. E aí eu falo assim, então quer dizer que a gente não precisa mais investir em performance. Na verdade não, né? Que a Coca-Cola tá, 100 anos investindo em branding há muito tempo. Então tem essa... As pessoas sabem o que é a marca, sabem o que é o produto. Então, na hora que tu vai colocar, tu tenta colocar uma campanha de tráfego pago, por exemplo, que a gente chama de performance, muito mais para alavancar essa campanha de branding que tem. Porque o brand vai fazer onde é que cola na tua cabeça, onde é que aquele produto tá, onde é que aquele serviço tá, como é que eu estou entregando aquela solução. Na hora que a gente pensa sobre isso, eu acho que a gente tem que conhecer sim, não dá para ser um cara só de dados, só de tecnologia, sem conhecer para quem está vendendo. Você não está vendendo para uma AI, apesar de daqui a pouco, quem sabe, a gente começar a fazer isso, né? Mas sempre por trás de alguma IA vai ter um ser humano, alguém pedindo para comprar aquela coisa. Então a gente tem que saber como é que a gente entrega. Se a gente conseguir ter um bom mapeamento de quem a gente entrega, empacotar isso numa campanha e tecnologicamente saber como distribui, eu acho que é uma campanha vencedora mesmo. É um go-to-market vencedor. Quando a gente pensa hoje nos teus contratantes, né? E teus contratantes refletem aí uma boa parte do mercado de gerações como a minha, geração X ou baby boomers, atrás da minha ainda. Como é que funciona uma contratação? O cara te contrata, você chega lá, você mapeia preliminarmente a empresa, percebe alguns gaps ali. Agora, como você disse, são trabalhos solucionáveis esses gaps aí. Mas o que você dá de devolutiva no tempo para esses empresários? Você consegue não só ficar calibrando quanto aumentou nas vendas, mas o teu trabalho consegue trazer um pouco de informações do próprio mercado, que muitas vezes o cara já milita há muito tempo e não sabe nem o que está acontecendo lá. Como é que é o teu trabalho? O que volta de bônus, além do resultado de vendas? Tem uma... Então, a dinâmica, né? Geralmente, eu encontrei com uma dinâmica que eu acho que se eu fosse um contratante, eu gostaria de receber, né? Então, a gente tem um processo que a gente chama de gap, mapeamento dos gaps, e o gap, assim, o acrônimo é Growth, Analytics and Product. Então, a gente tenta mapear quais são os gaps nessas 3 áreas da empresa. Então, logicamente, quando eu falo de produto, uma empresa de varejo não é o produto em si físico, né? Então, é a dinâmica de gestão. Em produtos que vendem, que não é um produto digital, é outro modelo. É como eu faço o go-to-market, essas coisas. Então, eu entrego um diagnóstico, eu acho que nessas 3 áreas tem esses gaps que a gente pode atuar, e cria o que a gente chama de backlog, que é muito usado em tecnologia, que é uma lista de tarefas que deveria interessar, que essa lista de tarefas vai desalocar, né, vai desbloquear tanto receita, tanto de custo, a gente entrega esse negócio. Então, dado que esse material, a gente traz alguns benchmarks também no mercado para ter um pouco de... Aí é bem estratégico, né? Mas o que eu acho mais legal dessa saída é que essa saída tem uma lista de coisas a serem feitas na empresa. E a gente pode executar junto com o cliente isso. Então a gente entra com um squad, que a gente chama, né? Para resolver esse problema com a empresa. E esse squad é totalmente multidisciplinar. A gente cria de acordo com o cliente específico, né? Então, dá um exemplo desse squad. Então, por exemplo, essa última empresa que a gente entregou aqui, a gente tinha alguém de CX, alguém de dados e um cara de operação. Por quê? Porque a gente CX, Customer Experience. CX é experiência do consumidor. Né? Porque a empresa queria desenvolver uma área de Customer Experience
não tinha experiência nisso, e a gente foi para aportar conhecimento em cima disso. Só que, logicamente, como a gente sempre falou de dados, a gente está falando de uma criação de uma área de Customer Experience suportada por dados. Então, a gente trouxe todo o know-how de como criar essa parte de dados em cima de todo o ferramental de como criar uma área de CX. Então, a gente desenvolveu isso daqui e a gente fez essa passagem de bastão. O que é muito interessante, porque nesse modelo, nessa última empresa que a gente fez, a gente atuou por 3 meses fazendo uma jornada com eles. Depois, nos próximos 3 meses, eles fizeram a jornada e a gente observou. Então, a gente fez um handover de uma forma diferente. A gente fez, entregou o material, depois eles fizeram, a gente analisou o material e foi entregue no final. Então, assim, eu quero mais é que as empresas que trabalhem com a gente sejam autônomas e independentes para fazer o que tem que fazer. Eu faço esse handover, então acho que é importante fazer isso. Senão eu não plantava semente e só entregava a árvore pronta, né? E tem uma coisa legal que eu queria que você falasse mais também, é sobre justamente Customer Experience, porque hoje na contratação ou na recontratação, para a gente conseguir aumentar o LTV, a permanência do cliente consumindo e você entregando, ajudando, quanto maior o LTV, melhor, porque você tem um gasto para colocá-lo para dentro, que é o CAC. Agora, quanto hoje em dia é importante o foco de atenção em Customer Experience, porque hoje numa contratação isso é muitas vezes determinante para a recompra, independente do teu preço ser um pouquinho acima, mas uma boa percepção de bons serviços entregues, quanto que isso representa hoje em dia aí de importância nesse meio tempo? Eu acho que tu só consegue te diferenciar se tiver um bom Customer Experience. Tá? Para mim, um dos cases mais fáceis de todo mundo lembrar é o Nubank. Para mim, o Nubank é um super case disso de Customer Experience, porque quando foi lançado era um cartão de crédito, pessoal. Vamos lembrar. Quem que tinha um cartão roxo, cara? Assim, comparado com o Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, cara, era nada na época. Só que o pessoal falava, nossa, o atendimento é ótimo. Eu ligo para lá, me atendem super bem, é super legal. Foi um diferencial do Nubank lá atrás. E não tinha taxas, que era muito mais, né? Mas como isso consegue mudar? E agora o Nubank está desse tamanho que ninguém consegue comprar mais eles. Ninguém vai conseguir fazer isso, né? Então, para mim, é um super diferencial que nem todo mundo está olhando para isso. Por quê? Porque não tem métrica. A galera não sabe metrificar. E o pessoal fala de NPS. NPS é uma métrica de, né? O que é NPS lá do promotor de score, né? Se a gente sabe, se você recomenda aquele serviço ou aquele produto para alguém, né? De 0 a 10, se você recomenda. Quando você recomenda? É uma métrica que também ela é muito frágil, porque tu não sabe qual é o momento que você vai falar isso. No artigo da Bain que lançou isso, era muito diferente do modelo de hoje. Então, a gente tem vários hoje métricas de CX, né, de Customer Experience, como CS, CSAT, que é Customer Satisfaction, NPS, que é o Survey lá de promotor. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente mistura isso aqui tudo? Então, para mim, hoje, eu acho que tem algumas barreiras que eu sempre entro na empresa e eu vejo CRM, por exemplo. CRM é quando a gente tá mandando mensagem para alguém que já comprou contigo, por exemplo. Como é que faz a gestão de alguém que já comprou ou tá comprando contigo? Como é que tu tá falando com a tua base? As pessoas esquecem. As pessoas estão muito mais preocupadas em fazer aquisição. Mas para quem tá na tua base, tu esquece de falar isso, porque em teoria tu acredita que o cara nunca vai sair. E vai sair. Vai, né? Ele vai sair. Ele vai sair. Se tiver ninguém tem essa retenção tão gigante assim. As pessoas vão sair, vão parar de comprar. Se não estiver fazendo... o Simon da Rapa falava um negócio que eu gosto muito. Ele falava assim, se não fizer nada, vai acabar. Todo dia tem que fazer alguma coisa. Todo dia tem que fazer alguma coisa. Se não ficar parado vendo, a gente vai quebrar, vai dar fora. Então, acho que é esse incômodo a gente tem que fazer mesmo para o nosso cliente, sabe? Como é que tá gerando benefício para o teu cliente que já comprou contigo? Como é que tu pensa, como é que tu amplia a proposta de valor para esse cliente? Como é a escada de valor dos produtos que tu tens para esse cliente que está comprando contigo? E não só o primeiro. E a gente tem não um conflito, né? Mas um clash aqui, né, Brian? De os infoprodutores, por exemplo, que sabem muito bem com essas escadas de valor que fazem isso, né? Vender um produto de entrada, um produto do meio, um produto mais high ticket, vai fazer isso daqui. Se for pensar no varejo, a gente não vê essa escada. Se for pensar em outros modelos de indústria, a gente não vê essa escada de valor sendo bem construída. Então, como é que a gente constrói essa escada de valor para outras indústrias? Eu acho que beber em diversas fontes é que está a sacada, sabe? Como é que a gente faz isso? E eu sou, geralmente, as pessoas que me contratam, ou as empresas que contratam, estão nessa busca. Como é que eu inovo, não só na área de dados e growth, mas como é que eu inovo no modelo de gestão e combinando essas coisas todas, né? Agora, você é um retrato para mim de que esse tipo de arte, esse tipo de inteligência,
super desenvolvida e super atualizada, é algo que cabe, de alguma maneira, no bolso de qualquer empresário, em menor ou maior grau. E você já me falou disso antes. E vem algumas recomendações de prudência, quer dizer, prepare um tempo antes de lançar um produto, prepare antes de começar a vender, prepare antes de... Isso é uma realidade mesmo, porque quando você coloca que você próprio, pela Digital Forest, consegue montar um squad e cobrir lacunas executivas mesmo, para alguém que contrata esse tipo de serviço, dá para o dono de empresa de médio porte, do middle market, como você já sabe que é com quem eu interajo mais, para esse cara ter essa inteligência acoplada é algo que ele consegue contratar, consegue pagar e consegue levar de uma forma sem desvios de rota grandes na empresa dele, saudavelmente se atualizar para continuar vivo no mercado. Isso é possível realmente? Isso é totalmente possível. Isso é totalmente possível. Eu acho que tem um... O que a gente agrega, Brian, é ter uma comunicação mais efetiva do executivo com outros fornecedores, tá? É um tempo... E aí é uma super frase, pode ser meio impactante, né? Mas ele já falou sobre... Acho que o modelo de agências, há um tempo atrás, tá meio quebrando isso, sabe? Porque as agências executavam alguma coisa muito específica para os clientes. Só que elas não estavam no negócio no dia a dia. Ela só estava fazendo filmes, campanhas e tal. Mas, cara, quanto eu tô gerando de valor? Quanto eu tô colocando de receita na mesa para o meu cliente? Quanto eu tô aumentando a retenção? Quanto eu tô fazendo isso? Então, as agências também, acho que eu tenho notado, fazendo uma migração também de se preocupar mais com o cliente, não só ser um cliente fornecedor, mas como é que eu estou desenvolvendo esse cliente. No meu caso, acho que na Digital Force a gente consegue aportar isso, porque nessa conversa comigo a gente consegue falar, ó, se você tem essa agência, você tem que cobrar isso, isso e isso dessa agência. Porque isso ela precisa entregar isso. Você tem que entregar esse fornecedor, porque precisa entregar isso para ajudar a gente a sair dessa engrenagem que a gente tem hoje. Então, como eu consigo elaborar e ajudar os executivos a ter um glossário mínimo para poder conversar com outras empresas? Senão, às vezes, nem consegue conversar. Eu já chegou empresas para mim perguntando se um CTO podia fazer o trabalho de um CMO, né? Alguém de tecnologia poderia fazer o trabalho de marketing. E são dois bichos muito diferentes. Assim, alguém que trabalha com tecnologia entrega uma coisa e alguém de marketing é outra coisa. Mas você sabe como cobrar, ou sabe como definir um scope para esse pessoal de tecnologia, definir um scope para marketing é outra coisa totalmente diferente. Então, acho que é totalmente plausível e executável para alguém de middle market fazer esse tipo de contratação. No entanto, é importante entenderem que tem uma parte de execução que é importante, mas é uma parte de acompanhamento, de mentoria e advisory aqui, né? De conselheiro para poder guiar ele, para ele ganhar mais autoridade, reputação e glossário para poder conversar com essas pessoas. Agora, uma coisa que já nos aproximou um tempo atrás, que é o deal making. Até agora a gente está falando sobre uma especialidade que pode ser composta, uma área dentro da empresa, com serviços, com trabalhos especializados, com squad, capitaneados por alguém que mentora, né, o empresário. Mas isso a gente ainda está falando aplicações para dentro da empresa para ela se posicionar melhor no mercado. Quando a gente fala de deal making, você sabe bem, a gente já conversou bastante sobre isso, a gente está falando das correlações entre as empresas, parcerias, pensar numa aquisição, pensar numa captação de recursos, pensar na montagem de uma parceria estratégica. Como que isso é para você e quão importante hoje, que você tem já uma consciência bem aflorada e desenvolvida nesse aspecto também, o quanto que o deal making é importante para alguém da sua disciplina, por exemplo? Bem, vamos começar falando que eu participei do primeiro deal making, então é importante falar isso, né? Então esse cara mudou algumas... O glossário que eu ensino para empresas eu aprendi muito contigo no nosso papo com o deal making, né? Então esse glossário de captação de dívida, por exemplo, captação de investimento, isso não estava na minha conversa. Não estava porque eu estava indo outra coisa. E aí eu acho que essa que é o interessante para o executivo ou para o empresário que seja, é quando ele consegue, não é saber muito da outra área, mas ele consegue conversar com a outra área, tá? Então, para mim, gestão de captação de dívida, investimento, M&A, estava muito distante na minha época, sabe? Então, eu não ia falar muito sobre isso. Mas é importante estar por perto, porque eu já participei de startups que eu deveria estar mais perto da parte de rodada de investimentos, não estive e a gente não andou muito bem. Então, o que eu acho que é importante é como eu tenho que estar tão próximo quanto para poder falar, cara, eu não aceito esse tipo de deal. Eu não acho legal esse tipo de deal para nossa empresa. Como é que eu tenho que saber essas nuances, né? E dessa forma, quando a gente começa a aprender mais sobre deal making,
eu entendo, e aí é muito interessante, véio, quando tu começa a aprender esses glossários, né, Brian, que tu me ensinaste lá, a gente falou muito sobre isso, tu começa a olhar a tua cabeça com outras alavancas. Então, começa a olhar M&A como uma alavanca de crescimento, que é um crescimento inorgânico, né? Que a gente vai comprar alguma empresa para fazer crescer. Mas a gente pensar com essa sinergia que eu vou ter, como é que eu estou catalisando essa sinergia, né, para o minha alavanca que eu já tenho hoje. Como é que eu estou aumentando minha base de clientes? Como é que eu consigo aportar mais pessoas nessa minha base de clientes? Então, é uma visão muito mais de crescimento, né? Não só financeiro, mas de crescimento, não simplesmente de receita, mas crescimento em número de usuários, em número de clientes. Como é que eu faço isso aqui que era X transformar em 3X na hora que a gente fizer o M&A? Isso é muito diferente. Na hora que tu tem essa clareza, tu consegue pensar em outras estratégias de crescimento que não são as mais normais e que não passam a parte financeira. Então, isso para mim é totalmente diferente e inovador. E facilita muito a conversa com principalmente os donos de empresa, que naturalmente, como a gente já falou bastante, é aquele cara multilinguagem, né? Porque ele tem que falar com 500 stakeholders diferentes. Ele fala com sócio, ele fala com investidor, ele fala com banco, com governo, com cliente, com prestador de serviço. Ele fala com todo mundo e essa linguagem é interessante que todos entendam, pelo menos para poder ver o impacto de uma relação ali, como a gente já conversou também, por exemplo, sobre relações institucionais e governamentais. Você fala, poxa, mas o que isso tem a ver com growth? Tem tudo a ver com growth. Agora, quando só a gente... fazer um paralelo, desculpa te interromper aqui, mas tem um negócio interessante, porque esse papo de relações institucionais, né, e governamentais, a 99, por exemplo, tinha uma área que só cuidava disso. Então, assim, existem áreas que têm impacto na sociedade como um todo e tem que ter uma relação dessa, governamental e institucional, porque a gente está mudando o dia a dia da sociedade, né? Então, tem que estar presente nessa conversa de leis, de quais são o que o governo pensa sobre isso, como é que vai se incluir isso numa prefeitura, num estado, como é que... Então, tem que criar essas alavancas, porque é uma alavanca de crescimento, mas é uma alavanca de mudança da sociedade, de comportamento da sociedade. Quantas pessoas hoje em dia pegam o táxi e levantam a mão na rua? Sim, pouquíssimas pessoas. Então, a gente mudou o negócio, entendeu? É absurdo o impacto que a minha empresa faz no cotidiano de cada indivíduo. Então, a gente realmente tem que ter essa conversa com o governo, sem dúvida nenhuma. E é interessante isso que você está dizendo, porque, no fundo, muitas vezes, alguns dos stakeholders, por exemplo, um concorrente é um stakeholder. Sim. O governo é outro stakeholder. Ao mesmo tempo que pode representar, para o olhar imaturo, uma trava no crescimento, ele pode ser um acelerador no crescimento, dependendo da maneira como você tratar. Você pode se compor com o seu concorrente, você pode explicar que o seu trabalho, como você está dizendo, tem um impacto social e conseguir benefícios fiscais, benefícios das mais diferentes maneiras. Então, realmente, ter essa linguagem aberta para quem trabalha com growth deve ser alguma coisa bem legal mesmo. Agora, ampliou a consciência. Então, tem novos conhecimentos, convive com novas pessoas. Você vê, a nossa convivência mesmo é super rica, que muita coisa eu não tinha a menor ideia de growth que você traz para a mesa e dispõe ali para a gente usar. Da mesma maneira que os nossos amigos da tecnologia, o outro de outras disciplinas de operações agregam. Como é que é para você o ambiente? Porque a gente sabe que para a gente realmente ter uma transformação, conhecimento é um elemento. Pessoas com quem se relacionar, como a gente faz, outro elemento. E outro são ambientes, ambientes de negócios. Eu sei que você participa de feiras, de eventos, de grupos. Como que o ambiente pode te influenciar positivamente no desempenho de negócios? Isso é relevante para você? Conta aí. Eu vou linkar essa sua pergunta quando a pergunta fizer sobre foco, tá? Porque eu acho que isso é bem importante. Eu acho que se eu não tiver o foco, não tiver muito claro na tua cabeça qual o caminho que tu tá seguindo, isso vai virar ruído. Isso pode virar ruído. Vai virar barulho. Vai virar barulho, é. E é fogo, né? Porque esse negócio é pra vida. Eu falei hoje isso na minha terapia, por sinal. Então, o barulho é muito grande. Então, se não tiver como tu limpar o sinal do ruído, por sinal é um livro ótimo, o ruído e o sinal que tem, vale muito a pena você ter isso muito claro na tua cabeça. Eu acho que os eventos, né? Todas essas partes de feiras, eventos, os programas que tu faz paralelo, né? Eles oxigenam o teu principal. Eu acho que isso é importante. Então, ele oxigena o que tem de principal. O que não pode, o que pode, né? Se você quiser realmente pivotar para outra área, tudo bem, né? Que pivotar, vamos lá, mudar um pouco de escopo. Mas eu acho que é muito mais oxigenação. Então, hoje eu dou palestras, dou aula, participo de programas muito mais focados, por exemplo, pequenos empreendedores que a gente está fazendo em Belém agora. Então, a gente está
digitalizando 20 pequenos empreendedores em Belém, trazendo uma nova forma, eles olharam as páginas da internet deles, traduzindo isso, trazendo mais noção de dados. Isso não tem nada a ver com os caras que pagam a Digital Forest no modelo de assessoria e consultoria. Mas eu entendo que ali ajudar essas empresas podem ser o que lá na frente contrata a Digital Forest para mudar. Então, é quase altruísta isso, a gente desenvolver isso junto com o Sebrae lá, para poder impactar isso na região norte. Né? Então, para mim, tem mais oxigenação e a gente busca, né, Brian? A gente falou isso um pouco antes. Cada vez que a gente vai e aumenta nosso repertório, a gente consegue melhorar nossas soluções atuais. Então, quando a gente vai para um ambiente que não é um ambiente que a gente conhece, e tu tendo o repertório que tu já tens, tu consegue beber daquele repertório e transformar isso em algo para o teu projeto. Né? Eu falo muito sobre isso. Né? Os prêmios Nobel que tem ganhado ultimamente são pessoas que misturam áreas diferentes, distintas. Muita coisa já está resolvida. Então, como é que tu consegue misturar isso daqui, combinar isso e gerar uma solução nova? Acho que isso daí é a nossa quase humanidade que a gente falou um pouco antes. Como é que a gente consegue misturar temas muito específicos e trazer isso de uma forma muito propícia para um cliente ou para o nosso usuário final? Um dos ganhos que percorrer muitos ambientes e conversar com muitas pessoas, você é mentor, eu também sou, a gente já conversou e já apoiou centenas de empreendedores e empresários. Uma coisa vem para nós, eu tenho certeza que vem, que é aquele discernimento, aquele olhar estratégico de bater o olho numa empresa e falar o seguinte: isso aqui tem chance de dar certo, isso aqui reúne as condições. Eu sei que é uma percepção quase que intuitiva, mas o que você olha, por exemplo, numa empresa para falar assim, poxa, essa daqui eu apostaria umas fichas, eu apostaria um dinheiro aqui, porque eu imagino, tenho evidências que isso aqui vai prosperar. Que pergunta de vestibular, né? Não, mas eu saí... Dissertativa, não é múltipla escolha. Não, mas é interessante, porque o que acontece... Hoje eu tive uma reunião com um Venture Capital, por sinal, sobre uma das empresas que eu mentoro. E para mim, hoje, na hora que tu vai investir, eu invisto em algumas empresas também, na hora que a gente vai fazer investimento hoje, quando a empresa que a gente chama de pre-seed, né? Então tá lá no início captando, até a parte de primeira rodada, o que importa, a gente conversou isso, é o empreendedor. O poder que ele tem, ou ela tem, de executar algo que está na cabeça dele. Isso, para mim, é imbatível. Imbatível, imbatível, imbatível. Assim, isso não tem a menor conversa. Se você consegue executar o que você tem na sua cabeça, não importa se é o caminho certo ou o caminho errado. Vai dar certo, de alguma forma, porque você vai aprender. Entendeu? Então, eu procuro muito olhar essas pessoas que têm realmente fome de querer fazer dar certo. E aí ela não importa o que vai acontecer, ela vai atrás para fazer esse negócio dar certo. Depois que tem essa fome, né, tu vai ampliando as métricas ou avaliações, que é qual é o tamanho do mercado, qual é a margem daquele produto, que tipo de execução, se ela consegue trazer pessoas para executar com ela, porque esse é outro muito importante. Ela sozinha nunca vai executar tudo. Isso já é mandatório para mim. Uma pessoa de um empreendedor é muito difícil de conseguir fazer algo no longo prazo. Tem que ter sócios por perto para poder executar isso de uma forma melhor. E a gente sabe qual é a dificuldade também de montar uma sociedade muito dura, e rígida e boa, mas é muito importante ter times com competências diferentes para poder tocar um negócio, né? Então eu diria que é capacidade de execução, um bom mercado e com sócios que consigam entregar o que ele pensou. Bom, e eu que estou acostumado com o mercado um pouco mais maduro, de private equity, empresas maiores, empresários mais tradicionais, empresas mais tradicionais, eu devo dizer que é isso aí mesmo. Concordo totalmente com você. Porque, no fundo, os empresários mais maduros, eles são esses caras, com essas características. Gente que consegue sensibilizar pessoas, gente que consegue agregar, colocar ideias em prática e aprendendo com erros e acertos e conseguindo pivotar e mexer, redirecionar o mais rápido possível, gastando a mínima energia possível. E aí eu fico pensando o seguinte, gostaria de deixar uma última pergunta para você aqui, que é o seguinte: o mundo está caminhando para um desenvolvimento da tecnologia de uma maneira brutal, né? Hoje, muita coisa no digital, hoje gerações que leem livros cada vez menos, o pensamento ultra acelerado, a gente convivendo hoje em dia com 5 gerações ao mesmo tempo, né? Baby Boomer, X, Y, Z.
e geração alfa, e dizem que já tem a próxima chegando aí. Para onde isso tudo está indo? Porque assim, a tecnologia tende a cada vez mais facilitar, de certa forma, a vida, o raciocínio do humano. Para onde isso tudo está indo, que você acredita? Para um desenvolvimento ainda maior da tecnologia, substituindo o trabalho humano. Como é que vai ser essa simbiose daqui para frente? Considerando que você tem filhos pequenos, eu também. O que você acha que é o essencial para ter em mente sempre, mesmo vivendo nesse mundo cercado de tecnologia por todos os lados? Olha, a gente já tinha falado que a gente ia fazer isso, tá? Que a gente deve fazer um outro podcast só para falar disso. Mas é muito legal essa pergunta, porque volta numa questão que tem me incomodado positivamente, né? Há um tempo, o que deixa a gente ser mais humano, o que define a nossa humanidade, né? Dado que a gente tem agora AI, né? IA fazendo muitas coisas pra gente, o que define a gente como ser humano, né? E é algo que você tem que pensar também, o que define você como ser humano, né? E eu vi um meme muito interessante esses dias, de um cara falando com outro sobre IA, falou assim, mas a IA dobra minhas roupas? Aí, não, a IA não consegue fazer isso aí, tá bom. Mas ela faz o meu café da manhã, meus ovos? Não, a IA não consegue fazer isso, mas ela consegue te falar a receita. Aí, tá bom, mas a IA consegue pentear meu cabelo? Não, a IA não consegue. Então ele falou, não, eu entendi então que a IA tá facilitando a minha vida, porque as coisas que são piores eu não consigo fazer com IA. Aí eu falei, realmente tá chegando uma parte que a gente tá resolvendo alguns problemas do dia a dia, mas são problemas que estão no nível muito intelectual, né? Ainda assim, a gente fala aí sobre, mas quem... Então, eu postei esse dia no Instagram, né? Um podcast, né? Que vale a pena depois ver, que é o Diário do CEO, que ele fala exatamente isso, assim. O que eu tenho que fazer para me evitar ser tomado pela IA? E a resposta é maravilhosa. Ele fala assim, você tem que treinar ser um encanador. Ela falou, encanador? Isso vai ser difícil aí atirar. Porque encanador é difícil. Você vai ter que ir lá mexer as coisas, fazer, não vai ter muita tecnologia. Você vai ter que meter a mão na massa e fazer as coisas fisicamente, né? Então, tudo bem, pode ter robô, mas, cara, até a gente chegar no robô nesse tipo, vai demorar um pouco. Então, acho que pra onde a gente tá indo, né? Eu acho que a IA, ela escala muitas coisas. Eu acho que ela tem um certo nível de criatividade. Eu não quero me ater à definição do nome criatividade aqui, mas tá gerando coisas novas, tá? A partir de misturas de tópicos. Então, eu acho que é importante. Então, a gente falou ainda agora, né, Brad? Copywriting, definição de campanha. Isso tudo hoje é muito fácil de uma IA lançar, fazer e ter bons resultados. O que é difícil é você conseguir fazer a pergunta correta para a IA e ela responder de uma forma correta. E para você fazer a pergunta correta, para mim, tem que ter repertório, tem que ter experiência, tem que ter vivência, tem que passar por tudo isso. Não adianta você ficar o tempo todo, na minha cabeça, a gente não fez isso porque a gente veio do mundo real antes de ter AI, mas a gente vai ver as próximas gerações que nasceram com IA todo dia, ver se realmente eles viveram as experiências ou eles viveram a experiência através de uma IA. E eu não sei qual vai ser esse resultado, porque eu não sei, a gente não viu essa experiência ainda. Mas se alguém sabe muito sobre o Egito e nunca foi no Egito, é diferente de alguém que sabe como é lançar uma startup e nunca lançou uma startup, é diferente. Tem que saber fazer uma startup para ter noção do que está fazendo. Então, eu não sei até que ponto a IA vai trazer para as novas gerações uma pseudo-experiência, tá? Porque ela não passou por aquilo, mas ela vai ter todo o know-how de como deveria ter sido, mas ela não passou por aquilo. Então, qual é o impacto da experiência real da teoria que a gente tem? Então, acho que o que a gente tem que fazer com a IA é usar a IA para realmente chegar em lugares que a gente não chegava antes, mas executar ela. Porque se ficar só no âmbito da prática, a gente não consegue sair do lugar e não consegue ter a experiência que é para levar o repertório para a próxima pergunta que a gente vai fazer. Pô, falar em próxima pergunta, já que eu tive essas suas provocações super legais, gostaria de colocar aqui o professor Mário Sérgio Cortella, ele coloca que ele sente que a sociedade moderna está vivendo uma despamonhalização.
Quando ele fala que antes todo mundo se reunia ali, então um pegava o milho, outro cortava, outro descascava, outro ralava, às vezes ralava um pouquinho o dedo, outro colocava na panela e era o dia fazendo pamonha com a família reunida, com um monte de gente, todos os amigos ali em volta. E que isso é uma coisa natural do ser humano, que independente da tecnologia, desde sempre tinham essas reuniões humanas, onde havia trocas ali. Hoje eu sinto que a mentoria não deixa de ser algo assim. E a mentoria com a desmistificação de que o mentor tem que ser mais velho que o mentorado, o mentor tem que ter um rito formal com o mentorado, mas do jeito que a gente está acostumado a fazer, a gente mentora gente mais jovem, a gente mentora gente mais velha, não tem isso. É alguém que já andou uma parte da jornada, da vida da jornada do herói que o outro está percorrendo e pode subir de drone e observar de cima, trocando experiências, relações de mentoria. Hoje a mentoria é muito mais do que um ensino. Você acredita nisso? Porque você, como mentor, existe essa troca íntima possível, mas que estimula o mentorado a ir para campo, viver a experiência também. Como é que é isso, Thiago? Bem, saiu uma pesquisa da Harvard há um tempo atrás, que eu vou pecar se falar o percentual aqui, tá? Que eu não lembro de cabeça. Mas era bastante expressivo o percentual de pessoas que usam o ChatGPT para conversar como se fosse outra pessoa. Para tirar dúvidas sobre a vida da pessoa, da nossa vida. Como, né, trocar ideia com o ChatGPT. E foi interessante, porque há muito tempo atrás as pessoas falavam que não ia acontecer isso. Porque era uma máquina, que era um robô. Então, essa provocação eu acho super relevante, mas ela traz um pouco da minha dúvida sobre para onde está indo. Porque o mentor também pode ser uma AI, que pode fazer, mas ela não viveu. Ela sabe na teoria o que aconteceu. Ela não sabe o sentimento que teve. E eu acho que a diferença quando vai para um mentor, né, essas coisas que a gente está fazendo, Brian, é que a gente está no sangue, está na pele, a gente passou por aquele negócio, ou viveu, ou teve aquele sentimento. Falar para uma IA, falar assim, então, quando você quebrar, você pode fazer isso, isso e aquilo. IA falando isso para ti. Não sabe como é que é o sentimento de derrota, de ficar mal, de, sabe, não lembrar das coisas, ou o sentimento de, ter que se reerguer. Não vai conseguir passar isso para ti. Como é que tu faz de uma forma quando tá conversando com um ser humano que passou por isso, ou que teve uma vivência muito próxima disso, né? Então, acho que a mentoria aqui, ela é igual facilitação para mim em projetos que tem várias pessoas, né? Eu acho que ela conecta o humano com o humano. Humaniza. Ela humaniza. É muito mais do que passar apenas acompanhar a jornada do herói, como tu falaste, mas ela traz um acompanhamento de um ser humano que é igual a ti. Não uma máquina que é um ser inanimado que não tem esse negócio. Então, trazer isso para mim é isso que me dá, sei lá, esperança, né, que a gente consegue fazer alguma coisa no futuro entre humanos, é ter essa troca entre humanos. Logicamente que no futuro eu acho que vai ter uma conversa dessa com um robô sentado ao nosso lado e trazendo, falando, então, vem cá, qual é o número de pessoas que fizeram tal coisa? Então, como mais um participante da conversa. Participante da conversa. Mas falar, cara, infelizmente tu não consegue fazer isso, que tu não corre sangue na tua veia, tu não sabe qual é a dor de verdade de passar por isso. E só a gente consegue, como ser humano, trocar essa ideia e ser empático o suficiente para ter essa troca, né? Poxa, fechamento brilhante do nosso podcast de hoje. Já fica aberto aí o convite para a gente vir aqui para falar disso também. Nossa, seria ótimo, trazendo bons amigos que a gente costuma fazer essas conversas aqui fora das câmeras, mas queria te agradecer demais. Você é um cara que eu respeito, que eu admiro demais, que já me ensinou e tem uma paciência brutal comigo, que tô remando nessas novas disciplinas e tecnologias, mas, de novo, amplia muito minha consciência, me permite entabular conversas, porque a gente sabe que lá atrás eles usavam um acrônimo ali que falava It's all about numbers. Durante um tempo eu até acreditei nisso quando vinha da área financeira, você lembra disso? Hoje, para mim, é tudo sobre pessoas. E eu acho que isso compreende, inclusive, os números, como a gente está acostumado também. Então, puxa, queria te agradecer demais. Parabéns pela tua jornada, pela forma brilhante que você consegue compatibilizar as coisas e se comunicar. Espero que a gente continue por perto e que tenhamos outras conversas dessas. E espero que vocês tenham aproveitado muito esse podcast, que tem sempre esse objetivo de integrar soluções, integrar visões, integrar conhecimento, disciplina, sempre para jogar a bola para frente. Progresso corporativo, progresso das pessoas, porque pessoas e empresas são a mesma coisa.
Isso aí. Pô, É isso, meu obrigado, amigo. obrigado pelo convite também. Vou finalizar aqui falando pro Brian, que eu acho, assim como ele falou, né, que eu acho lindo, o Brian sempre faz, é muito delicado com as palavras, mas se você não estiver aberto para receber essas disciplinas, eu acho que você vai ficar rodando no seu próprio círculo. E isso, para mim, é um negócio ruim, né? Como ser humano, como executivo que seja. Então, acho que se a gente conseguir abrir nossos muros, né? Nossas dificuldades que a gente tem para absorver outras disciplinas. E eu aprendi muito com o Brian nessa parte de finanças, de M&A. Já começou a gerar algumas coisas entre a gente sobre isso. Como é que a gente abre o nosso escopo? Como é que a gente se torna uma pessoa mais completa nesse ambiente corporativo? Então, obrigado pelo convite, obrigado pelo Puxa. pensamento. Valeu. Falou, querido. Tamo junto. Obrigado. Obrigado.